Bom, pessoal, vamos aqui para o nosso último tópico da parte de hidrografia, que são exatamente os aquíferos e os lençóis freáticos, né? Então, nesse mapinha aqui, a gente vê a extensão territorial dos dois principais aquíferos que o Brasil possui. O primeiro deles é o aquífero Alter do Chão, que fica totalmente em território nacional, certo? A extensão dele é menor do que o aquífero Guarani, mas ele tem um maior volume de água. Tá? Então, o aquífero Alter do Chão, que fica aqui ó, na Amazônia, basicamente entre os estados do Pará e do Amazonas, tem o maior volume de água de todos os aquíferos no Brasil. E aqui embaixo, o aquífero Guarani, a sua grande vantagem, sem dúvida nenhuma, é a sua grande extensão superficial, que inclusive ultrapassa a fronteira do país, chegando até o Paraguai, Argentina, Uruguai, e na outra ponta aqui, chegando inclusive até São Paulo, cidades do sul de Minas Gerais, sul de Goiás. Então, em extensão territorial, sem dúvida nenhuma, é muito importante, até por conta da concentração, extrema concentração de população. Né? Você tem muito mais pessoas que dependem do aquífero aqui na região sudeste, principalmente aqui nessas áreas mais densamente povoadas do interior de São Paulo, do que na região norte, né, do que na Amazônia. Ok? Então, esses são os dois principais aquíferos que nós temos. Vamos entender como é que funciona, né, o aquífero em si. Olha, normalmente o aquífero ele se forma na medida em que a água ela consegue escoar, ela consegue infiltrar, perdão, nos pontos de recarga, né, da rocha. A rocha ela vai ter alguns pontos menos impermeáveis, então a água vai infiltrando e ao mesmo tempo vai sendo filtrada, tá certo? Mais ou menos o mesmo princípio que acontece com o filtro doméstico mesmo, né, que passa por aquela pedra porosa e chega até áreas, né, aqui abaixo da superfície, que vão ser áreas de armazenamento da água. Né? Então, é por conta disso que é preciso ter bastante cuidado com os pontos de recarga do aquífero, porque é justamente nesses pontos de recarga que eles podem ficar mais vulneráveis, mais suscetíveis à contaminação. Né? Porque é ali onde a água vai penetrar para poder chegar até ao reservatório em si. Né? Vou mostrar aqui para vocês uma outra imagem exatamente do aquífero Guarani e a maneira como a água fica armazenada. Né? Então, como eu disse, a água fica armazenada em rochas porosas, né? E o limite é exatamente as rochas que são aí mais impermeáveis e que impedem que a água se perca, impede que a água se disperse, tá certo? Então, quando o aquífero fica, quando a água fica armazenada aqui abaixo da superfície do aquífero, ela pode ficar armazenada não só na forma de lagos, rios, que afloram em algum momento na superfície, como elas podem ficar também em cavernas subterrâneas ou mesmo dentro, né, armazenadas dentro da própria rocha, tá? O que, sem dúvida nenhuma, exige aí uma técnica um pouco mais sofisticada para a exploração do recurso. Né? Então, ó, aqui. Essas imagens aqui. Tá? Ó, esse aqui é um ponto de afloramento da água do aquífero. Aqui, uma caverna, algumas cavernas subterrâneas, né? Onde se encontra a água. Pode perceber nitidamente que trata-se de água cristalina, né? Justamente porque passou por um processo de filtragem. E é por isso que é preciso ter bastante cuidado, porque vocês viram ali que o aquífero Guarani ele se estende exatamente por uma área onde a atividade agrária no Brasil é muito intensa. Então, é muito importante cuidar para que não haja a contaminação de insumos químicos, né? Adubos, fertilizantes,
e ele também se estende por uma área industrial ali também do interior de São Paulo. Então, indústrias também precisam ser fiscalizadas, é preciso ter cuidado, como eu disse, para que justamente não sejam contaminados os pontos de recarga, ou seja, o lugar onde a água infiltra para poder abastecer o aquífero, porque se esses pontos de recarga forem contaminados, há a chance de comprometer a qualidade da água do aquífero como um todo. Tudo bem? Bom, vamos fazer aqui uma questãozinha, né, para a gente finalizar, para a gente poder exatamente ver como é que isso pode cair. Ó, aqui está lá o mapinha, né, dando conta do aquífero de Alter de Chão, né, que vocês acabaram de ver ali no outro mapa, que está inclusive bem mais nítido, né? E aí a pergunta é a seguinte, ó, a preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe o quê? Então, a preservação do uso sustentável, né? Da água, nesse caso, né? O recurso natural exposto é a água do aquífero. Qual vai ser? Então, impedir a perfuração de poços? Não, né? Porque se eu vou usar a água, né? Eu vou precisar perfurar, obviamente. A grande questão aí é a maneira como isso vai ser feito, né? A tecnologia que a gente vai buscar para poder fazer essa perfuração. Coibir o uso pelo setor residencial? Também não, porque a água, antes de qualquer coisa, ela serve para o abastecimento humano direto. Então, substituir as leis ambientais vigentes? Olha, a gente viu que a lei, mais especificamente a Lei 9433 de 1997, a Lei das Águas, é uma legislação bastante interessante, né? E que não parece ser o problema. Reduzir o contingente populacional da área. Olha, você já está falando de uma área com pouca gente, né? Já está falando de uma área com uma densidade demográfica relativamente baixa, tá? Que não me parece que isso seja o problema. E aí, por fim, introduzir a gestão participativa entre os municípios? Parece que sim, né? Porque da mesma maneira que o Rio ele ultrapassa vários municípios e vários estados, o aquífero também. Ok? Então, é o mesmo raciocínio que a gente usa, que a gente estava usando para entender a questão da bacia hidrográfica, entender a gestão do rio. O rio ele nasce em um estado, em um município, ele vai desaguar em outro estado, em outro município completamente diferente. Como os aquíferos, tanto o Guarani quanto o Alter de Chão, eles se estendem por vários estados e vários municípios diferentes, mesmo que parte dessa água, boa parte dessa água esteja no subsolo, é importante que haja essa gestão participativa para que um não interfira de maneira ruim em uma ação que foi tomada pelo outro. Tá certo? Então, a gente pode usar o mesmo princípio da Lei 9433, que é usada para a bacia hidrográfica, para a manutenção dos aquíferos. Tá? O fato é que o Brasil, pessoal, ele tem uma posição privilegiada com relação a recursos, né? A gente já sabe disso. Com relação à água, não é diferente. Nós temos o semiárido, que sem dúvida nenhuma é um lugar onde a distribuição da água é um pouco mais comprometida, porque tem uma questão climática ali forte, mas, como eu disse, é uma questão também de gestão, é uma questão de encontrar saídas, encontrar soluções. A transposição do São Francisco pode contribuir, mas a reutilização da água também, a construção de mais reservatórios também pode ser interessante, ou seja, há alternativas e essas alternativas elas têm que estar ligadas à gestão. A gente tem que se mirar no exemplo da Austrália, que tem um clima muito difícil, mas ainda assim a população não sofre com problemas de abastecimento de água. A gente tem que se mirar nos países desenvolvidos como França e Canadá, que estão reestatizando as empresas de distribuição de água e de saneamento, exatamente para tentar popularizar isso e não restringir ainda mais o recurso da água. A gente tem que se mirar no exemplo dos países que estão renaturalizando os rios e canais, mesmo os rios e canais que cortam grandes cidades. Imaginem só o Rio de Janeiro, com todos esses rios e canais que cortam a nossa cidade, ao invés de serem valões a céu aberto como são hoje, imagina se fossem
limpos. Não digo nem água potável, mas que fosse uma água ali minimamente utilizável. Isso ia reduzir muito o custo de tratamento, isso ia melhorar muito a possibilidade de gestão dessa água. Então a gente precisa, né, se mirar nesses exemplos de boas práticas, de boa gestão, para exatamente ter uma água de melhor qualidade, a um custo mais baixo e com mais facilidade de acesso para as pessoas. Tudo bem? Espero que tenha ficado tudo claro aí para a galera. E excelente semana para vocês de estudo. E como eu disse lá no início da primeira aula, semana que vem a gente vai estar postando uma videoaula para cada domínio morfoclimático, que vai encerrar aí o nosso conteúdo efetivamente aqui na plataforma, para a gente ficar com as revisões basicamente aqui no presencial, nas unidades, né, no Maracanã e aqui na Tijuca. Tá bom? Forte abraço para todo mundo, até a próxima.